Uma boa noite a todos. Nessa live vamos ter perguntas e respostas. E eu vou só esperar um pouquinho aqui, como estamos ao vivo, né? Vou esperar para que as pessoas que querem participar entrarem aqui. Sempre tem que deixar um tempinho. Eu só queria falar já o tema de hoje, o formato de hoje. Caso você vê esse vídeo em outro momento, assim vai ficar gravado, né? E por isso já falei, mas eu vou repetir. Não se preocupe se você entrou agora, eu já vou repetindo também esse formato que vamos fazer hoje, que vai ser perguntas e respostas, quase inverti. Eu só estou esperando um pouco para que as pessoas entrem. É a primeira vez que faço aqui no Facebook, então eu vou ter que me acostumar um pouco aqui. Não tem tantas opções aqui. Eu até tentei fazer um esquema um pouco mais avançado, mas eu não consegui fazer a transmissão de forma certa. Faltou áudio, não sei o que aconteceu, tecnologia, né? Por isso eu estou fazendo de forma mais simples hoje. Mas nas próximas vezes espero poder fazer mais atrativo o formato aqui. Então eu também não consigo ver os nomes, quem está entrando aqui, mas se você entrou, dá um oi ali, daí talvez eu consiga nos comentários, os comentários estão liberados, fique à vontade também, comentar, perguntar. E agora, esperei um pouco, vamos começar, o horário já bateu, né? O alemão é pontual. Bom, então como eu falei, vai ser uma sessão de perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha de perguntas, duas na verdade, no decorrer dos últimos dias, na minha conta de Instagram. Pelo que sei, passa aqui no Facebook também. E recebi várias perguntas. E essas perguntas têm a finalidade de te ajudar a ter a liberdade de fazer todos os pães que você queira. E hoje vamos ter bastante perguntas sobre fermento natural, levain, né? Que eu achei bem interessante. Mas eu quero deixar bem claro também que não é só essas perguntas que eu vou tratar aqui, que as pessoas mandaram durante a semana. Eu quero inclusive dar mais foco nas perguntas que vocês têm aqui na hora, tá? É melhor a gente conseguir conversar, né? Você consegue me mandar um comentário aqui. Dessa forma eu consigo já reagir diretamente às perguntas, tirar dúvidas na hora. E essa é a ideia aqui. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar rapidinho. Eu vou contar de forma breve como eu acabei aqui no Brasil, né? Como eu cheguei a morar aqui no Brasil e o que isso tem a ver com a minha paixão por fazer pão. Depois de estudar, eu fiz uma viagem para a Latinoamérica. Eu fiquei aqui umas 7, 8 meses viajando de ônibus. Comecei no Brasil, já curti muito. E depois eu fui para a Argentina, fiz todo esse trajeto. E na Bolívia eu conheci a minha esposa de hoje. E foi basicamente isso que me trouxe para cá, né? Para fazer a minha esposa é brasileira. E para conseguir essa relação funcionar, um de nós tinha que abrir mão, né? No caso fui eu, foi mais fácil também, eu já falava português e como comentei, eu gostava, ainda gosto do Brasil e decidi de procurar alguma oportunidade para vir para cá. Como eu falei, vou falar brevemente. E depois de um tempo aqui, né, eu percebi, comecei a sentir um pouco falta dos pães, da grande variedade de pão que tem na Alemanha. E
foi basicamente isso que me deu uma grande motivação de fazer os meus próprios pães em casa. E isso agora já faz... mudei para cá faz 7 anos, então faz mais ou menos 6 anos que comecei a fazer pão. Bom, só isso sobre mim, né? E para você saber como eu cheguei a fazer pão e como eu cheguei aqui para responder a pergunta sobre pão. Bom, mais uma vez, se você tem alguma pergunta, me mande aqui nos comentários. Espero que apareça aqui para mim, pelo visto está ativado. E fique à vontade mesmo, manda aqui o que você quer perguntar. E enquanto não tem aqui as perguntas, eu vou responder as perguntas que recebi nos últimos dias, tá? Aqui eu queria jogar a pergunta, né? Fazer a minha imagem menorzinha, mas não consigo porque estou fazendo diretamente aqui pelo celular. Por isso eu vou ter que falar a pergunta. Eu até posso também escrever aqui no comentário, mas eu acho que é meio quebra aqui o fluxo desse eu fico aqui escrevendo. E não são tão complexas as perguntas, caso você esquecer ou se alguém de vocês poderia colocar aqui, também ajudaria, daí todo mundo consegue ver. Vamos com a primeira pergunta. É a seguinte: preciso muitos utensílios para fazer pão em casa. Você não precisa muita coisa para fazer um pão decente. Isto é um pão mais do que comestível, um pão gostoso, saboroso. Mas provavelmente vai ficar difícil com o mínimo básico, eu já vou falar o que é. Ter um pão assim que fica bonitão, que fica daquele jeito que a gente gostaria de ter, né, geralmente. Mas o básico que você precisa é um forno, uma tigela, suas mãos e uma assadeira, fica bom, assim, alguma coisa assim, né, onde colocar a massa. Se você tiver alguma coisa para, tipo, um pano de prato ou algo para colocar, né, a massa para manter a forma, isso ajuda também, mas com receitas adaptadas você consegue também fazer pães sem uma forma. Mas é claro, assim, um básico para fazer um pão bom, isso também gostaria de falar aqui para quem está interessado, né, em melhorar ou está se perguntando o que poderia usar, né, quais utensílios para melhorar o pão. E daí a primeira coisa, assim, você consegue fazer pão num forno a gás, é possível. Melhor é um forno elétrico. O ótimo é quando você consegue ligar, desligar a resistência de cima e de baixo, mas não é assim preciso. E o que ajuda muito é uma pedra refratária, aquela pedra de pizza, né, que você coloca embaixo e a massa por cima, e ela guarde o calor. Isso ajuda muito na hora de fazer a massa crescer e para não esfriar tanto o forno na hora quando abrimos a porta e colocamos a massa para assar. Sai muito calor e precisa bastante calor para fazer pão. E daí essa pedra consegue manter. Seria o mínimo, não é muito caro também, tem formato para cada tipo de forno. Então isso é uma coisa que vale a pena. Se você faz um pão de vez em quando, eu recomendo usar uma pedra de pizza. Se você quer melhor ainda, tipo um pão bem bonitão, perfeito, na verdade, o melhor é uma panela de ferro. Eu gosto de usar quando eu faço pães assim, uma palavra, quando eu faço um pão só, né, não vários, daí fica bem bom. A vantagem da pedra é que você consegue fazer 2 ou 3, depende de quanto cabe no seu forno. Mas esses são os básicos. Se for um forno elétrico, é bom se ele chega a ter 250 graus. E com isso você consegue fazer. Daí tem várias coisas, né? Eu não vou falar tudo aqui porque a pergunta era se precisa de muitos utensílios e a resposta
curta seria não. Você consegue fazer pão com muito pouca coisa. Eu até ouço dizer, você consegue fazer pão com o que você tem na sua casa. Então não tem desculpa. Próxima pergunta é sobre o levain. Qual o momento ideal para usar o levain? Após duplicar, após triplicar ou após iniciar a descida? Na minha opinião e na minha experiência, o melhor momento é quando chega perto ao pico. Nesse momento ele está com maior atividade e com isso você consegue ter resultados mais rápidos. Talvez não é o melhor termo, né? Porque às vezes a gente quer dar o tempo para a massa fermentar, mas fica mais ativo, dá a melhor fermentação, na minha opinião. Mas o mais importante do que esse estado assim de crescendo no meio ou lá no pico ou descendo de volta é que você faz isso ou assim a alimentação, né, para fazer ele ativar ele ou alimentar ele, que você faz isso ou com bastante continuidade, não continuidade, desculpa, se você faz isso assim, digamos assim, com intervalos curtos, não muito longos. Eu pessoalmente deixo bastante tempo porque não uso sempre, uso bastante fermento biológico, também tenho 3 fermentos naturais e daí eu não sempre alimento. E esse é o ponto, em vez de só olhar para esse crescimento, o estado do crescimento, é importante que você, se você deixa bastante tempo como eu, que você faz a alimentação umas 2, 3 vezes. Dessa forma você consegue ter um fermento bem forte, ativo, e quando ele chega perto do pico, geralmente a gente tem uma ideia, né, quando é isso, daí é um bom momento para usar. Se você perde esse momento, eu também já fiz pão com o fermento que passou esse ponto, já estava iniciando, descendo, né? Funciona também. Não é assim o fim do mundo, mas o melhor momento é ali, porque os micro-organismos, eles têm estados, né? Quando não tem mais comida, daí eles colocam, ficam hibernados, digamos assim, e daí demora um pouco mais até começar as atividades de novo. Então, se você já aproveita que eles estão a todo vapor, coloca na massa lá e já vão pegar lá as comidas, e dessa forma você tem assim um processo bem engranado, digamos assim. Próxima pergunta, levain também. É engraçado, bastante perguntas sobre fermento natural hoje. Quais os efeitos no pão do levain nos estágios da pergunta anterior? Veio junto essa aqui. Já entendemos uma vez? Quais os efeitos no pão do levain nos estágios da pergunta anterior? Na verdade, eu até respondi já, né? Que se é a segunda vez que você alimentou o seu fermento e ele está ali forte, nem importa tanto se ele dobrou ou triplicou, chegou no pico ou até se passou um pouquinho, você consegue usar e não vai mudar tanta coisa na massa do pão onde você usa o levain. O que muda se ele ficou bastante tempo sem alimento, tá fraquinho lá, sem atividade, e você alimenta uma vez, daí ele não vai ter toda essa força, não vai, assim, vai demorar mais, tende a ficar mais azedo também. Então essa é a parte mais importante. Vamos para a próxima pergunta. Se alguém tem uma pergunta aqui, pode perguntar, tá? É uma pena que não consigo ver os nomes, quem está participando aqui, mas eu dou uma boa noite mais uma vez. Quem entrou agora, espero que estão bem. E vai ficar gravado também, quem entrou agora depois. Repetindo também que na próxima vez eu quero ter um jeito que eu consigo, né, saber com quem falo aqui. Próxima pergunta. Qual a influência no sabor do levain no pico após o início da descida? É mais uma
bem parecida. O sabor nesses estágios, na minha opinião, não muda muito, tá? Mais uma vez, é meio repetitivo, peço perdão. É assim, eu até recomendo, se você tem dúvidas sobre isso, pega um pedacinho pequeno do seu fermento às vezes e come, saboreia, veja como ele fica. Dessa forma você também consegue determinar muito melhor se ele está pronto, se ele está meio azedo, só que precisa ter uma referência, né? Porque é uma massa azeda, então sempre vai ter uma certa acidez no sabor. Mas quando a gente deixa por bastante tempo, daí vale a pena também, né? Às vezes não fica muito apetitoso, mas é mais para a gente desenvolver é um ponto de referência, para ter uma ideia o que é demais, o que fica bom, como é o sabor quando eu ativei, alimentei umas 2, 3 vezes, 4 vezes, às vezes precisa, se deixou muito tempo, é melhor, mal não faz, que demora um pouco, né? Mas daí depois disso, quando ele tá bem no ponto certo, ou quando ele começa, você pega um pedacinho, bem pequenininho, né? Não precisa muita coisa. E dá nada. Mas é interessante ter, e a gente tem, né, essas coisas sensoriais, e é muito bom usar isso na panificação. Seja o sabor, seja o paladar, né, o olfato. Claro que olhando também, né, mas esses dois são muito importantes e com isso a gente já consegue ter uma ideia como isso vai influenciar no pão depois. Vamos para a próxima pergunta. Agora, saindo do levain, né? Foi bastante levain. Mas assim, só adicionando sobre fermento natural, existem muitos livros já e tem uma razão porque tem muita informação. É uma coisa mais complexa do que parece, mas por isso acho muito interessante também. Fermentação natural, um tema bem legal. E imagino que vai ter muitas perguntas ainda. A próxima pergunta: eu gostaria de saber o ponto exato da massa para modelar. Então, o ponto quando modelar. Colocou ainda, eu me baseio pelo tamanho. É uma forma, como falei, né? Sempre dá para usar olhos e tal. Pode também dar uma cheiradinha. E assim, o que é importante antes da modelagem, a gente geralmente tem, né? Depois de misturar, sovar, geralmente a gente deixa um tempo de repouso que serve para a fermentação começar a engranar, para que os micro-organismos que estão lá dentro da massa se acostumam com o ambiente onde estão e começam a fazer o trabalho que eles devem fazer. E um outro ponto bem importante nesse sentido, que tem a ver com a modelagem, é deixar o glúten relaxar um pouco. Então eu falo sobre pão de trigo nesse caso, né? Porque assim como o glúten é o mais relevante. E então é importante deixar um tempo suficiente, porque a gente sova a massa, né? E daí o glúten fica tipo bem firme aí. E se a gente queria já modelar direto, daí geralmente a gente não consegue, vai rasgar, né? Daí a pele. E esse é um outro ponto. Então tem esses dois pontos que a gente deve ter em mente, deixar um tempo para o fermento começar a trabalhar, seja fermento biológico ou fermento natural. Daí isso leva, né, dependendo da temperatura, é difícil falar um tempo assim, mas eu acho que uma meia hora, 1 hora geralmente é bom para começar ali. Se estão em uns 24, 25 graus, normalmente já começa até alguma atividade. Sempre depende da receita também. E o segundo ponto é deixar tempo suficiente para a rede de glúten relaxar um pouco, para a gente conseguir modelar o pão no formato que a gente gostaria. Isso especialmente quando a gente faz uns pães assim bem compridos, ou
um pretzel, por exemplo, que precisa abrir muito a massa, né, o molho de massa, você não consegue fazer isso logo depois de sovar a massa. Então você tem que deixar um tempinho ali. Próxima pergunta. Nenhuma pergunta aqui? O pessoal tá tímido hoje. A próxima pergunta que recebi: quando devo modelar direto, sem pré-modelar antes? É o mesmo princípio. E tem mais uma pergunta: quando preciso pré-modelar a massa? É exatamente a mesma, assim, o mesmo princípio, né? É aquela coisa do glúten precisar relaxar. Então, quando a gente quer fazer, assim, se você quer fazer uma forma bem padrão, digamos assim, ou bem, que não precisa sair muito da forma inicial. A gente geralmente faz uma bola, né? Boleamos a massa para dar uma tensão ali na massa, para ter uma certa firmeza, uma estrutura. E se você quer ter um pão redondo, no final das contas, o resultado é um pão redondo, né? Daí você nem precisa. E essa é a modelagem já, praticamente. E nesse caso você não precisa pré-modelar, né? Você pode, se você quiser, pode fazer tipo uma pré-modelagem redonda e depois você dá mais uma esticadinha. Possível também, mas não muito necessário, dependendo se você antes sovou bem a massa, fez dobras. Normalmente não precisa pré-modelar e modelar para um pão que está redondo, né? Não precisa. Já que para um pão que seja mais um pão tipo oval, mais comprido, por exemplo, daí fica bom pré-modelar redondo, deixar um pouco relaxar, porque o glúten precisa desse tempo para sair dessa coisa, para ficar flexível de novo, né? E maleável. Daí a gente deixa pouco tempo, às vezes bastam 5 minutos, ou assim, entre 5 minutos e meia hora, normalmente não precisa muito mais que isso. E depois a gente faz a modelagem final. E tem uma outra ocasião quando a gente usa pré-modelagem, e quando a gente quer fazer uma modelagem assim, especialmente no pão, no típico pão sourdough, né, de fermentação natural, que tem os alvéolos maior, que tem uma certa técnica, uma técnica específica para fazer a modelagem, tipo esticar bastante. Daí a gente geralmente faz uma pré-modelagem também, para já dar uma esticadinha aí, e para fazer isso de uma forma mais suave, a massa, sem tirar o gás que está lá dentro. Então também tem isso, né? A gente quer manter, nesse caso, a massa lá dentro e precisa trabalhar a massa com mais delicadeza. Daí a gente também faz uma pré-modelagem. Eu fiz esses dias baguete, mesma coisa, tinha é um bom exemplo até. Tem esses dois pontos, tem a firmeza do glúten, que precisa relaxar, né, porque a gente precisa abrir o baguete. Fiz primeiro um cilindro, deixei uns 20 minutos descansar, e ao mesmo tempo fiz desse jeito porque a gente quer manter o máximo de gás da fermentação dentro da massa, e dessa forma a gente não força muito, né. Se você quer fazer um pão que tem um miolo mais fechado, como assim, você pode já direto bolear a massa com mais firmeza, mais força. A gente até quer, né, que se reestrutura, que não tem aqueles miolo aberto e mais selvagem, assim. Nesse caso aqui seria mais uniforme, com umas bolinhas menores. E daí a gente não precisa necessariamente pré-modelar. E pode vir com força mesmo na massa. Então esses são os dois pontos principais quando pré-modelar e quando não precisa pré-modelar.
Deu para entender? Acho que repeti duas vezes já, né? Então eu espero que os 2 pontos principais ficaram claros, que é o gás na massa e deixar relaxar a rede de glúten, resumindo. Tem mais uma pergunta, voltando para o levain. A influência do levain ácido no processo resultado do pão. Bom, o levain ácido normalmente é um levain que é mais velho, né, antigo, que não foi alimentado várias vezes antes. Então, a primeira influência que um levain desse tem na massa seria não ter muita força, né? Não conseguir encher a massa com gases, não fazer crescer a massa. Esse seria o primeiro ponto quando é um levain assim velho. E a segunda, obviamente, né, o sabor ácido, isso vai passar para o pão também, para a massa do pão, independente, assim. E por isso também, talvez, uma dica adicional, se você deixou o seu levain bastante tempo sem alimentar, tá tudo bem, não tem problema, ele aguenta bastante também. Daí, quando você refresca ele ou alimenta ele, deixa só bem pouquinho do levain antigo e coloca bem mais água em relação a esse pouquinho do levain antigo. Dessa forma você mantém a cultura, né, dos micro-organismos, das leveduras e das bactérias que tem lá dentro, e você elimina boa parte desse sabor ácido ruim. Então é importante, se você tem um fermento natural antigo, azedo, tira bastante, deixa bem pouquinha coisa. Dessa forma você consegue, vai demorar mais, né, até ficar pronto, daí até ficar ativo e crescer, mas daí você vai ter um levain ativo com um gosto bom, não vai ficar ruim. Não, se você o levain não faz muito tempo, você precisa ativar, tipo, anteontem você alimentou, mas ele já está meio pequeno, com não muita atividade, ficou na geladeira. Você pode deixar mais ali para acelerar o processo. Eram essas as perguntas que recebi. Muito obrigado por mandar. É bom ter umas perguntas e uns temas que posso falar aqui, né? Desculpa, tinha uma mosca voando aqui. Então, agradeço por participar dessa forma. Muito bom. E só resumindo sobre o que falamos hoje, era bastante informação sobre fermento natural e bastante informação sobre a modelagem e o tempo que precisa, né, para deixar a massa, que tem receitas ou modelagens que precisam uma pré-modelagem, outros não precisam. E espero que ficou claro o que acontece, por que a gente faz isso também. E espero que consigam colocar isso em prática também, quando surge essa pergunta. É a primeira vez que faço aqui no Facebook, como falei, mas eu vou fazer mais vezes aqui nessa rede social importante. E agradeço para todos que ficaram aqui juntos comigo. Eu tenho um canal no YouTube também, se você não conhece, dê uma olhada lá, é Pão Alemão Autêntico também. É YouTube, @Pão Alemão Autêntico. E lá tenho bastante receitas, tem também listas que você já consegue encontrar onde estão as receitas completas, porque tem bastante dicas também, mas as receitas você consegue filtrar
ou já achar numa playlist, chama, né? E essas lives aqui que faço também, eu deixo lá numa lista pronta, que é lives. Então, se você gostou desse formato, ou se você quer aprender alguma receita típica alemã, ou alguma que eu inventei, que eu gosto de fazer também, dê uma olhada no YouTube, que eu acho para assistir vídeos, e especialmente receitas, é uma plataforma boa. Aqui também eu compartilho, mas eu acho o jeito lá um pouco mais fácil. Mas dê uma olhada lá, se você gosta, não deixa de se inscrever lá no meu canal do YouTube e fique à vontade para ver o que tem lá para você. Como esse é o último encontro da gente aqui, antes que a gente vai celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu gostaria de desejar um Feliz Natal e boas festas a todos vocês aqui. Espero que vocês gostaram e vejo vocês na próxima live ou nos meus conteúdos. Fiquem à vontade, interagir comigo. Eu fico feliz quando eu recebo comentários de vocês. Até a próxima vez. Boas festas, Feliz Natal. Um grande abraço.